Estamos ao vivo. E aí, meninos, boa noite. Como vocês estão? E aí, chefa, boa noite, tô ótimo, né? Eu não podia Boa perder noite, essa, patroa. Tudo bem, chefe? eu não podia perder essa piada de chamar a Ana de chefe, né? O pior é que Assim, teve uma pessoa hoje que me mandou lá no Instagram, falou assim, Ana, você com essa foto no meio tá tão poderosa. Eu disse, nem à toa que os meninos estão me chamando de chefe. eu não podia perder essa piada. Já virou aquela piada interna e agora externa. E eu Não logo é? falando, Verdade. já tô quebrando protocolos. Isso vai ser a loucura já do podcast. Esqueçam protocolos aqui. Como é a união desses três, né? Baiana, quem é o paraibano daqui? Quem é? Salomão. E o nosso Sim, mineiro? Só que nosso mineiro, ele se mudou, né? Hoje ele fica no Distrito Federal. Nosso Distrito mineiro não fica mais em Federal. Minas. Vulgo Pois Brasília. é. Vulgo Brasília. Gente, essa união dos três se deu numa pós de direito tributário. E eu encontrei essas peças maravilhosas presentes na minha vida. E eu compartilhando com as minhas loucuras, sempre disse que tinha vontade de fazer um podcast. Quem aceitou fazer o podcast? Essas duas maravilhas aí junto comigo. Eu quero que eles se apresentem um pouquinho, depois eu falo sobre mim, porque aí, gente, é carreira para mais de solo. não, mas aí Primeiro o Salomão, né? Que tá todo não, de terno. primeiro o Aliran, porque querendo ou não, é a mente brilhante que conseguiu colocar tudo isso daqui na internet, né? É o nosso digital tudo, né? All digital ele. Então, primeiro Além de você, Aliran. advogado, Advogado, fotógrafo, produtor de mídias. Tem mais do que, Aliran? Não, parei nessa aí. Advogado, fotógrafo, videomaker, produtor, produtor de eventos, produtor de um bocado de coisa aí, é Aliran. esse currículo é longo. Então se apresente, meu amigo Aliran. Não, eu fui produtor. Eu sou produtor audiovisual, né? De médias e grandes produções. As pequenas é porque já virou dia a dia, né? Mas de médias e grandes produções, sou fotógrafo profissional. Fotografei o Miss Brasil por 6 anos, fui oficial do Miss Brasil por 6 anos. Entrei nas carreiras jurídicas, também me tornei advogado, com a AB e tudo. Essa não pode faltar nunca. Não pode faltar. E tô aí, aceitei o convite da chefe, que é a Ana Paula, né? Ela que manda aqui nessa trupe, para a gente estar levando informação de uma forma mais humanizada, levar o mundo jurídico de forma mais clara, mais simples, né? Para tirar dúvida e vamos aí, vamos somar. Sempre. Meu amigo Salomão Mandu, nosso político. Nosso político. É imoral. Ainda ser o político. Além de advogado, que já tem uma fama boa, ainda leva a fama de político também. É nosso político de estimação. Nada contra a classe política, pelo amor de Deus. É só para gerar o meme, galera. Não vão começar me cancelando. Lá pro quarto episódio é passível disso, mas bora lá. Gente, me chamo Salomão, sou advogado, sou professor e advogado, um apaixonado pelo direito tributário, não, sou pelo direito empresarial e mais ainda pelo direito tributário. Sou maluco, varrido, adoro o direito tributário, adoro estudar como o direito tributário interfere minimamente na sociedade. Em meu mestrado, falava muito de direitos fundamentais junto com o direito tributário. Além disso, gosto de brincar também com áudios visuais, não como o Aliran brinca, né? Porque a brincadeira do Aliran é bem pesada. E nas horas vagas, né? Além de advogar, nas horas vagas, eu gosto de aperrear esses dois, que aqui estão aqui nesse podcast comigo. Do nada, assim, 3 da manhã, eu tenho uma pergunta. Aí solto do nada, assim. Aí solta a pergunta, quando a conversa começa a engajar, eu vou dormir. Pego no sono e deixo lá o pau torando no grupo e eu só acordo outro dia com um bocado de comentário, quase 500 comentários, 1.000 e poucos comentários. Mas eu sou esse.
Então, essa figura meio, sei lá, no mínimo aí, controversa. Um novo filósofo para a humanidade. Essa Luma mandou, né, Laliran? Dizem que todo político é filósofo, bem filósofo, né? Viu Para aí? isso existiu o saudoso Ronaldinho Cunha Lima, né? Que foi governador aqui do estado da Paraíba, que ele era um filósofo. Aí a filosofia, a literatura, deu uma permissão ao mundo jurídico e à política para que ele possa atuar. E aí? Olha aí. Galerinha, essa pessoa aqui que vos fala, a mulher entre os homens, porque sempre tem o ditadinho, né? Bendito é o fruto entre as mulheres, eu sou bendito o fruto entre os homens. Ana, sou jovem advogada, apaixonada e sempre apaixonada pelo direito civil e processual civil. Me juntei com esses dois em direito tributário e hoje estamos aqui. Lancei a loucura desse podcast. Por que loucura, Ana? Gente, eu acho que vocês já perceberam, né, que eu, Salomão e a Lira não compartilham o mesmo ambiente. Porque ambos de lugares diferentes. Então, assim, a gente juntou para fazer um podcast diferenciado. Dizer que é possível, sim, juntar informação, diversão, o direito e sempre debater com respeito. Principalmente com respeito. Então, sejam todos muito bem-vindos. Esquecendo, também sou professora. Salomão me jogou nesse meio aí também, tá? Sou professora também. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso Causa Comum, um podcast para a gente debater a vida real com muita diversão, mas também trazendo temas polêmicos, sérios, mas respeitando sempre a opinião de cada um. E hoje, me contem aí, qual é o tema do nosso episódio, do nosso primeiro episódio? Olha, eu acho o tema bacana. Por que eu acho o tema bacana? Porque é, no mínimo, assim, não digo controverso, mas está dividindo algumas opiniões, né? Tanto de empregados e empregadores. E aí, até que ponto isso pode ser bom, até que ponto isso pode ser ruim, inclusive para a economia do país como geral, que é a famosa PEC, né? Que não tem, se eu não me engano, não tem número ainda, mas é que vulgarmente é chamada de 6x1, né? Aquele projeto de emenda à Constituição que ele que quer alterar a carga de trabalho para, deixa eu ver, de 44 para 32 horas, né, Arina? Ou estou errado? Que alterar para 4x3. Não, foi chamada de 6x1, mas quer tirar de 44 horas para 36, vai ficar 4x3. 4x3. Exatamente. Então, hoje nós vamos discutir o quê? Debater sobre a PEC que quer dar fim à escala 6x1. Gente, tema polêmico, porque Salomão já até filosofou em cima disso. Aliran, trabalhista, que vai debater essa tese, eu acredito que ele não é muito a favor, porque a gente já soltou até meme, né, não, meu amigo? A gente trabalha 7x7, não é não? A gente está trabalhando sempre 7x7. Né? Não, eu tô até aqui mais. 7h30 da noite, numa segunda-feira, eu tô aqui no escritório ainda. Pois é, mas antes da gente continuar, da gente começar o nosso bate-papo sobre essa PEC, eu quero lembrar que no final do episódio a gente vai soltar aqui, porque a gente já tem convidado para o próximo episódio, certo, meninos? E vamos falar de um tema também que a Liran é expert. Então vai dar um papo bom com o nosso convidado. Próximo convidado. Olha, a gente tem uma advogada que ela é de Goiânia. Ela atua na área de direito digital. A atuação dela é 100% no direito digital. Ela trabalha com redes sociais, com remoção de conteúdo. Ela trabalha com as Big Techs. É uma área que eu trabalho também. Mas eu trabalho com outras áreas. Eu trabalho com tributário, eu trabalho com empresarial. Eu tenho alguns clientes de família aqui, sucessões também. Porque quando você vira advogado de confiança de uma pessoa, ela não quer saber de outro advogado. Ela quer que você cuide. Então, tem outras causas correlatas, né, na advocacia. Essa advogada não, ela é minha amiga, e ela trabalha somente no direito digital, dentro das causas
que são específicas no direito digital. Eu acho que vai ser um papo bem legal, bem interessante, principalmente sobre questões de redes sociais. A outra convidada que nós temos é a doutora Sônia. Ela é uma doutora pediatra que trabalha com algumas associações que lidam no combate à proteção da amamentação, do período de amamentação. Então, por exemplo, ela trabalha com algumas associações de proteção à amamentação, e essas associações têm movido algumas ações contra as grandes empresas, as grandes marcas, tipo Nestlé, a Mucilon, porque elas fazem, inclusive, campanhas com algoritmos de inteligência artificial para que as crianças amamentem cada vez menos direto do peito da mãe, para que usem, claro, o produto dessas grandes marcas. Inclusive, elas já tiveram grandes vitórias contra a Nestlé por conta do uso da prática desse tipo de propaganda, que afasta a criança do peito da mãe prematuramente, né? Eu acho que esse papo vai ser bem interessante. A doutora Sônia, ela é médica, ela não é advogada, tá? Mas ela tem... A última vez que eu sentei com ela para conversar, nós conversamos assim por 2 horas e o tempo nem passou, de tanto assunto interessante que ela tem para tratar. Pois é, então, ó, gente, a gente, por favor, curte, compartilha, né, o nosso podcast, o nosso vídeo. Deixem sugestões também de temas que vocês querem ver por aqui. A gente não vai trazer só advogado, não. Como a Lira falou, a gente vai convidar médicos, pessoas de outras áreas, porque, como diz o podcast, o nome do podcast, Causa Comum, é para a gente estar debatendo aqui realmente causa comum, voltado, trazendo para o direito, mas também trazendo informação para todo mundo. E lembrando, se inscreva também no canal e ative notificações. Faltou falar isso. Se inscreva no sininho, ó, aperta aí no sininho, se inscreva no nosso canal, porque aqui vai ter muita diversão e informação para vocês, tá? Vamos dar boa noite aqui, né, pro pessoal que tá entrando, pra Jaque, pro Sam, pra Aline. Deixa eu só te fazer um pedido, Aninha, deixa eu só te fazer um pedido. Você divulgou no seu Instagram agora o link da nossa transmissão e não do ao vivo. Então, esse que você botou no Stories não é para estar lá. Pode excluir ele. Porque o pessoal está entrando aqui na transmissão. Ó. Eu já tenho mais de 8 pessoas aqui na transmissão. Sinal que o povo quer ver a gente. Coloca o link do YouTube, porque senão eles não vão assistir. Pronto, coloquei lá agora. Já publiquei. Deixa eu marcar. O link. Porque, gente, eu tenho que estar na transmissão e tenho que estar policiando esses dois. Não é fácil. Eu e Salomão deixa a Lirana doidinho, gente. Tem hora que a Lirana tá perdida. Quando ele entra no grupo, o Salomão já falou tanta coisa, mas tanta coisa. Isso. Aí você coloca o link normal, tá? O link do YouTube que tá no nosso grupo lá. Pronto, já compartilhei. Deixa eu marcar vocês aqui. Gente, ao vivo é isso, tá? O ao vivo é isso, gente. Aos poucos a gente vai se familiarizando aqui com tudo isso, com essa loucura. Mas a junção de nós três é essa loucura também, viu, gente? É a Lirana tentando colocar eu e Salomão no caminho. E o pior não foi nada. Quando eu fui tentar entrar, eu entrei pelo link do YouTube, pelo link do... E não... Aí o pessoal, cadê você? Eu tô aqui, já entrei. Viu aí? Agora Peraí, a gente colocou certo, gente. Vamos conferir. Agora foi o link certo. Agora acho que foi o link certo. Agora você colocou o link certo. Pronto, deixa eu já mandar aqui também. Pronto, galera. Pois vamos lá, meninas. E aí, Alira, você conta pra gente como é que surgiu essa história dessa PEC? Porque, gente, é impressionante como surgiu esse negócio. Gente, conte aí pra gente, amigo. Essa PEC, ela surgiu no TikTok com um influenciador lá que também trabalha nessa escala. Essa ideia dele, essa campanha que ele lançou lá, começou a ganhar força com o apoio de alguns advogados, que o direito trabalhista ele se divide em 2 classes dentro do direito, né? Tem um advogado que trabalha para o empregado, que é o mais comum, e o advogado que trabalha com o empregador, que ele é o advogado da empresa. Dificilmente você vai achar um advogado que faça os dois, porque a chance de dar conflito aí é muito grande.
Então, geralmente, ou o advogado trabalha com o funcionário ou trabalha com a empresa, né? Alguns advogados que trabalham com funcionário resolveram entrar e começaram a repostar, replicar isso lá no TikTok. Acabou que esse movimento ganhou muita força, reverberou, teve centenas de assinaturas, de uma assinatura já para virar projeto de lei. E aí, uma deputada, ela abraçou a ideia e lançou como projeto de lei. A PEC, gente, ela funciona assim. Eu fui assessor do senador astronauta Marcos Pontes, lá de São Paulo, por um tempo. Conheço bem como funcionam as engrenagens dentro do Congresso Nacional. Então, ela pode nascer de iniciativa de um deputado, de um senador, ou iniciativa popular. Por iniciativa popular, ela tem que ter um número X de assinaturas. Essa PEC alcançou esse número X, essa deputada abraçou esse projeto, levou como projeto de lei e está tramitando. Qual foi o problema? O problema maior dessa PEC. Eu não estou aqui dizendo que eu sou contra o trabalhador. Já quero deixar isso claro, como já deixei claro em minhas outras postagens. Boa noite para a galera que está entrando aí no YouTube, viu? Fica com a gente. Vai ser um papo legal. Eu não sou contra o trabalhador. Embora eu advogar para o empregador, para a empresa, eu não sou contra o trabalhador. Eu acho que tudo que for bom para o trabalhador também é bom para a empresa, porque o trabalhador feliz, o trabalhador que trabalha feliz, o trabalhador que com o trabalho dele ele consegue melhorar a vida dele, melhorar a vida da família dele, comprar um carro melhor, um apartamento melhor, ele trabalha feliz. Ele trabalha feliz. Então, eu não sou contra nada que seja bom para o trabalhador. O problema desse projeto é que, da forma que ele foi feito, sem nenhum estudo de impacto econômico, gera alguns problemas. Porque você entende que você só é trabalhador que cumpre uma jornada se você tiver trabalho? Se as empresas demitirem, do que vai adiantar esse projeto ser aprovado? Se o pessoal perder o trabalho. Por quê? Na lacuna, alguém tem que entrar. Então, ou a empresa vai produzir menos. Se ela produzir menos, ela arrecada menos. Se ela arrecada menos, o poder de contratação é menor. Fatalmente, ou ela vai demitir, ou ela vai deixar de contratar. E aí é o ponto X da situação. Entende outra? Qual o outro ponto? A empresa faturando menos, ela tem que, de alguma forma, compensar essa perda. Então, qual seria a segunda forma? Aumentar o preço dos produtos. Aumentando o preço dos produtos, aumenta toda a inflação do país inteiro. Um outro problema. O que te garante que esse trabalhador, com esse tempo livre, não vai arrumar um outro trabalho e aí, na verdade, ele não vai ter tempo nenhum para descansar ou para aproveitar a vida, como os defensores da bandeira lá no TikTok levantam, que tem que ter mais tempo livre para aproveitar a vida. Se o cara tem pouca renda, recebe um salário baixo, e aí ele tem a oportunidade de arrumar um outro emprego, um outro trabalho, mesmo que seja informal, sem carteira assinada, e ganhe mais, levar mais dinheiro para dentro da casa dele, da família dele, para melhorar a vida da família dele, você acha que ele não vai fazer isso? É uma outra questão. Então, o trabalhador, de fato, ele não vai arrumar descanso. Ele vai ter um tempo para arrumar um outro trabalho para melhorar a condição financeira dele. Então, são gargalos no meio desse projeto que tem que ser levado em conta antes de colocar na mesa de votação na Câmara e no Senado, porque a votação lá no Congresso Nacional funciona assim. Se o projeto nasceu na Câmara, o Senado é a casa revisora. Se o projeto nasceu no Senado, a Câmara é a casa revisora. Então, vai passar por votações e debate na Câmara, vai passar por votações e debate no Senado Federal. Gente, bora lá, eu quero dar um pouquinho da minha opinião sobre essa PEC. Mais uma vez, como o Alirão falou, não estou aqui para criticar ou para condenar a PEC, não estou aqui para falar que o trabalhador não merece a escala, muito pelo contrário. Se por mim essa
alteração poderia acontecer. Agora, poderia acontecer não da maneira que ela está sendo proposta. Por quê? E aí podem discordar de mim, mas a alteração só altera um único artigo. A alteração só visa mudar a carga horária de 44 para 32 ou 36, não estou bem lembrado. Só isso. A PEC só é um único artigo. E aí, a justificativa da PEC que eu li era justamente para trazer um bem-estar para o trabalhador, para que ele possa ter um dia, tal, não sei o que, não sei o que. Sendo que em nenhum canto eu vi estudos reais de impactos econômicos. E qual é o problema disso? O problema é que a gente não sabe até que ponto vai impactar ou não uma empresa. Entendam que grandes conglomerados de empresariais nem vai sentir isso. Mas existem algumas empresas de médio e pequeno porte, que é uma maioria no Brasil, e aí, se eu estiver errado, me corrijam, que vai ter que se adequar a essa nova sistemática e, consequentemente, o que é que vai acontecer? Ou elas vão fechar as portas, ou ela vai ter que aumentar e muito os seus valores para que elas possam minimamente poder rodar ali os seus ativos financeiros. Qual é a questão? Ora, se ela aumentar o preço, concordo que vai ficar oneroso em algumas coisas para toda uma sociedade. Um preço maior vai puxar o outro, um preço maior puxa o outro. E vamos acabar onde? Para mim, a catástrofe orçamentária pode ser muito grande. Mas, uma vez, não estou falando que a gente não deva aderir, mas a gente tem que tomar cuidado na hora de vamos aceitar essa PEC, ou não. E se vamos aceitar, qual é a maneira que vamos aceitar? Como assim? Vamos dar que benefício, e se possível, um benefício fiscal para o empregador aderir, para ficar em conformidade com essa nova legislação. E aí, consequentemente, esse benefício pode ser viável ao ponto de reduzir seus encargos tributários e contratar um novo empregado, e aí ele empata a dívida. Aí dá mais descanso ao empregado, o cara contrata uma outra pessoa, segue a legislação, e aí também diminui o que cerne as questões empregatícias. Agora, pegar essa PEC, pegar esse único artigo, essa única lei, e empurrar, desculpem agora aqui o linguajar, pessoal, empurrar de goela abaixo no empregador, é, no mínimo, uma loucura, porque o que a gente vai ver, se isso acontecer, o que a gente vai ver é situações plausíveis. No caso, empresas pequenas e médias, médias não sei, mas pequenas empresas fechando, e o aumento absurdo, sabe de quê? De automação. Porque agora eu vou preferir investir em automação, porque a médio e longo prazo, contratar pessoas já não é mais tão lucrativo. E aí, o que a gente queria e pensava que poderia aumentar a empregabilidade vai acabar despencando e muito. Isso é o meu pensamento. Mais uma vez, não quer dizer que eu sou contra a escala 6x1. O que eu quero dizer é que temos que ter cuidado quando formos literalmente instituir, como quando formos votar, no caso do Congresso for votar, colocar ali os pormenores, os impactos, para que tudo possa ser remediado caso algo dê errado. Assim, gente, como os meninos deixaram bem claro, a gente não é questão partidária, política, nem nada, que a gente está simplesmente trazendo um debate do nosso estudo, do que a gente realmente vê com a criação dessa PEC, o que ela quer trazer. Eu também sou uma pessoa, assim, que acredito
hoje nós temos uma sociedade que o índice de doenças mentais, de depressão, ansiedade, vem aumentando cada vez mais. Só que é como Salomão disse, a Liran também já falou, não tem estudo para comprovar quais são esses impactos, porque hoje a gente está levando em consideração, olhando só o lado do empregado. Beleza, muita gente trabalha ao extremo. Nós aqui mesmo, advogados, assim, não querendo puxar saco da nossa classe nem nada, mas porque é a nossa rotina e nós conhecemos, nós trabalhamos muitas vezes de domingo a domingo e realmente é exaustivo. Mas qual estudo socioeconômico que tem sobre essa transformação dessa PEC? Muitos juristas dizem que vai acabar a informalidade, mas será que realmente vai acabar? Porque a informalidade, hoje muita gente diz que prefere não assinar a carteira seletista, porque tem mais tempo para levar a mulher no hospital, tempo para isso, tempo para aquilo. Mas é como os meninos colocaram. Se a gente quer reduzir uma coisa em um ponto, mas não estuda como isso vai ter uma carga posterior, é muito arriscado, porque eles estão querendo comparar o nosso país, a economia do nosso país, a países que a moeda vale muito. E hoje o nosso poder de compra dentro do nosso país não é assim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses estudos, com esses tipos de aprovação, porque aqui a gente não entra só na área trabalhista, né? Hoje, um dos grandes encargos que a gente tem dentro de uma empresa são os impostos trabalhistas que o empregador tem que pagar, certo? Se ele paga, ele tem uma quantidade de funcionários, e aí ele vai ter que contratar mais funcionários, no final da conta, essa prestação de serviço que ele vai fazer vai ficar mais caro. Se ficar mais caro, vai onerar outra coisa. E aí, nessa relação, a gente vai entrar simplesmente naquela questão: quem paga é o consumidor final. Quem é o consumidor final? Nós. E aí é onde está o nosso verdadeiro debate. Realmente, será que o jeito que estão mudando, nós não somos contra, mas a forma que estão fazendo é a melhor forma de se chegar ao resultado final, a qualidade do empregado, de trabalho para o empregado? Nem tanto assim, né? Porque estão olhando somente um lado. Então, a gente precisa começar a analisar esses dois pontos. Salomão, mesmo que é tributarista, pode dar uma aula para a gente de como isso vai chegar lá no final. E... Pode falar, amigo. Não, se eu fosse falar de como isso pode chegar no final, a gente ia passar aqui umas 5 horas de podcast. Mas bora lá. A grande questão é o seguinte. A ideia, quem iniciou lá atrás não foi a deputada Érica Hilton, foi um outro deputado, que eu não me lembro qual o nome, mas como ela tem um grande engajamento em redes sociais, e aí teve a pessoa que iniciou o movimento em redes sociais, era farmacêutico, estava no período de folga e tal, e ele foi chamado, ela encabeçou isso, acabou atraindo diversos olhares. E eu nem estou criticando a ação da Érica, muito pelo contrário, eu acho louvável. É bom que o empregado tenha um pouco mais de folga, mas a questão a gente não pode apenas falar, a lei agora vai ser assim, 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 pronto. Não, porque a gente também tem que dar um pouco de respiro para o empregador. E aí eu me preocupo com aquele empregador pequeno. Eu não me preocupo com, sei lá, uma Coca-Cola da vida, não. Aí a gente tá falando. Porque não é a realidade majoritária do Brasil, os grandes empregadores. São os pequenos empregadores. São pessoas que, sei lá, trabalham aí, tentam trabalhar quase que diuturnamente, todo dia, matando um leão por dia. E aí... Oi. O que acontece? Deixa eu entrar um pouquinho nesse assunto. Deixa eu só concluir, senão eu me perco, rapidinho. E aí são os pequenos. Aí os pequenos que empregam poucas pessoas, mas empregam, vão ficar
lotados de obrigações, vão ter que contratar mais uma pessoa, aí ou eles aumentam muito o preço ou fecha. E se fechar, campeã, quantas pessoas vão perder o emprego direta e indiretamente? Ou seja, algo que deveria vir para ajudar o empregado, por ter sido colocado de uma maneira leviana, não estou falando que a PEC é leviana, mas sim a forma de instituir de goela abaixo, poder, aparentemente está sendo leviana, vai inviabilizar muitos empregos. Então, é perigoso essa PEC passar da maneira que ela está. Agora, claro, se tiver benefício para o empregador para poder amortizar algumas dívidas, e aí ele puder contratar mais uma outra pessoa, e aí ajustar tudo, perfeito. Aí eu sou a pessoa que apoio. Pode falar, Lira. Antes de a Liran começar, deixa eu só fazer uma perguntinha, porque já entra que a Liran é expert nesse assunto, né? Trabalhista com a Liran aqui nesse grupo. Isso que Salomão falou, por causa que hoje a realidade do nosso país não são os grandes empresários, mas sim os microempresários, os empresários de pequeno porte, beleza? Querendo ou não, hoje a gente, com a pejotização, com a contratação de pessoas jurídicas, a gente tem um trabalho informal, porque hoje muitas empresas acabam contratando um funcionário por forma de pessoa jurídica, com uma forma de pagar até menos imposto, né? Amigo, você que é mais especialista assim nessa área, você não acha que isso também vai ser um impacto, assim, porque eu vejo várias vertentes para onde pode estourar uma bomba muito grande, né? Então, assim, você não acha que a pejotização também pode crescer muito nesse mundo, nessa nova idealização, a fim de se tornar mais ainda informal o trabalho? O bom é que a Aninha vai de 8 a 80, né? Ela sai de Marte para o Sol. Sai metralhando! É porque a pejotização é um outro problema, um pouco mais fácil de resolver do que esse. Porque a pejotização a gente já tem norma, já tem todo o arcabouço jurídico para tratar disso, inclusive já temos julgados do STF nesse sentido, deixando uma clareza de situação muito grande. Voltando à situação do 6 por 1, o que é preciso entender? O funcionário, para cada funcionário que a empresa tem, suponhamos que a empresa pague R$2.000 de salário para esse funcionário. Esse funcionário, no final das contas, ela sai com os impostos quase a 5 mil para o empregador. Tanto que o governo, na época anterior, eu não vou citar nomes aqui para a gente não entrar em política, tá? Mas no governo anterior foi se criado a desoneração da folha de pagamento para que os setores da indústria pudessem manter empregos e aumentar esses postos, para que a oferta de emprego melhorasse. Então, foi feito no governo passado. O governo novo trouxe de volta toda essa questão da oneração da folha de pagamento. Foi feito um acordo com o STF, porque o STF agora faz tudo menos legislar, né? Menos julgar. O negócio deles é dizer como é que o governador tem que governar, como é que o presidente tem que governar, como é que o legislativo tem que fazer lei, menos julgar. Mas, enfim, o que acontece? A questão maior é que se a gente tem uma oneração muito grande para o empresário de força de trabalho, não tem outra saída. Ou ele aumenta o produto dele, ou ele demite. O empregador só tem essas duas saídas na ponta. Ou ele aumenta o produto para que ele não tenha prejuízo e que o negócio dele ainda seja um negócio viável, porque ninguém vai manter uma empresa aberta se ele tiver que tirar do bolso todo mês e botar dinheiro na empresa. Não existe isso. Ele precisa ter um mínimo de lucro. Então, se ele trabalha no gargalo sempre, o que ele tem que fazer? Ou ele aumenta o produto, ou ele demite para desonerar o imposto. Porque a cada funcionário de 2 mil, ele paga quase 5 o custo do funcionário total. Entende? O salário, mais tudo que ele tem que pagar, todos os impostos que ele tem que pagar. Porque a empresa paga imposto porque ele empregou. Então, a empresa, ela não paga só o imposto normal, ela paga o imposto também porque ela está empregando. Então, tudo isso onera. A folha de pagamento onera muito.
E eu acho que a questão do trabalhador, no século que a gente vive, a gente tem problemas muito mais importantes do que a escala de trabalho. Eu vou falar para vocês uma coisa que é mais importante do que isso, que se chama burnout. O que deixa muito trabalhador perdido, sem rumo, não é a escala de trabalho, é como ele é tratado dentro da empresa. É o assédio moral, que dentro do Ministério do Trabalho é muito difícil você conseguir uma condenação, porque depende, carece de prova, vai ser sempre a sua palavra contra do empregador. Quem está trabalhando, as testemunhas geralmente estão trabalhando, ficam com medo de perder o emprego, então jamais vão lá falar contra o empregador. Então, a situação psicológica, a situação do trabalhador mental, ela tem muito mais coisas envolvidas do que a escala de trabalho dele. É muito complicado o cara chegar num ambiente de trabalho onde ele acorda sem querer sair para o trabalho. Mas ele vai porque ele precisa trazer a comida para dentro de casa, ele tem que pagar o aluguel, ele tem que fazer a compra. Mas é terrível você acordar sem a vontade. Ir para um lugar onde você sabe que você é maltratado, que você é minorizado, que você é menosprezado, que você é humilhado, que você é rechaçado. E isso acontece principalmente no ambiente público, no trabalho público. Eu tenho aqui dentro da família da minha esposa caso de suicídio de um rapaz novo, era funcionário do Tribunal de Contas, ganhava super bem. Então, ele chegou a cometer suicídio lá, dentro do prédio da instituição, subiu por cima do prédio e pulou. Então, assim, a situação do mental do empregador, ela não está tão ligada aos dias de descanso. Ela está muito mais ligada ao ambiente de trabalho. Só que aí não tem campanha no TikTok. Aí tá tudo certo, aí tá tudo bem, tá tudo tranquilo. O impacto que isso vai gerar na economia como um todo, falando como um país, não precisa fazer estudo, vamos tocar o barco. Eu acho, gente, que a gente precisa ter, sim, responsabilidade como um país. Uma coisa que eu acho muito interessante nos Estados Unidos, como aquele povo pensa como país. Lá eles pensam como país, como nação. Aqui no Brasil, não. A gente está tão acostumado a viver de sobra que a gente pensa sempre no individual. Sempre no meu carro, na minha casa, no meu, isso aqui. A gente tem que começar a pensar como nação. O que isso vai gerar como nação? Porque quando nós começarmos a pensar como nação, eu garanto para você que boa parte dos políticos corruptos não irão se eleger mais. Porque vocês começam a entender o que é bom para o país e o que não é bom para o país. Entende? Porque não adianta pensar. Porque se você for parar para pensar assim de forma fria, 6 por 1 não é a grande maioria do trabalhador do país. A grande maioria trabalha numa escala 5 por 2. Trabalha de segunda a sexta, sábado e domingo de folga. Entende? Tem que levar tudo isso em consideração. Porque a classe mais prejudicada aí vai ser o setor de serviço, que geralmente trabalha nessa escala. Já no caso da pejotização, as pessoas têm uma legislação já pronta, Aninha, que diz que nem toda profissão pode ser exercida por PJ. Você não pode, porque caracteriza uma fraude ao direito do trabalho, porque você está suprimindo os direitos do trabalhador, entende? Em alguns casos é possível, só que também a lei já diz que, por exemplo, não pode ter subordinação. Num dia, se eu sou contratado no PJ e eu tenho um compromisso, eu posso mandar outra pessoa para ir lá para a empresa fazer o trabalho e o empregador não pode reclamar. Eu não posso ter uma escala de horário definida. Eu posso trabalhar hoje 8 horas e amanhã, eu falei, não, eu posso trabalhar hoje 12 horas e amanhã não ir, porque vai depender mais da minha entrega do que da minha presença na empresa. Agora, se o empregador pensa em contratar o PJ e cobrar dele subordinação, cobrar dele horário, cobrar dele impessoalidade, dele, só ele, e ele mesmo ter que fazer o trabalho, aí fica complicado, né? Por isso que essas ações chegam no STF, para julgar as pessoas que querem contratar como PJ para fugir da carga de imposto, mas querem exercer
querem obrigar o trabalhador a fazer como se ele fosse CLT. Aí fica difícil, né? Mas aí é que tá, amigo. É aonde eu vejo que vai estar o maior problema. Vai ser o quê? A nossa insegurança trabalhista. Porque, assim, uma coisa... Porque no Brasil, a gente é acostumado ao jeitinho brasileiro, né? Que todo mundo chama, o jeitinho brasileiro. A gente sempre dá um jeitinho de se aprimorar as situações. Então, assim, talvez a pejotização vai ser um outro problema. É fácil de resolver, mas vai ser uma saída para o empregador. De dizer assim, não, eu quero uma pessoa que trabalhe por mais horas, então ela vai ter que se tornar pessoa jurídica, porque ali vai ter impessoalidade, né? Não vai ter aquela relação de vínculo trabalhista. Ela vai me dispor mais horas, e aí a gente vai acabar caindo o quê? Numa insegurança de direitos trabalhistas que o povo tanto lutou para ter. Então, Sim, ó, assim, a Jaqueline colocou aí no chat, Jaqueline Macedo, colocou assim, ó, eu trabalho diariamente com empresas e escuto isso todos os dias dos gestores e tomadores de decisão. Já estão se adaptando a algumas mudanças e suas políticas por causa dessa PEC. O problema, Jaqueline, é que não depende só das empresas. A bola maior está com o governo. Entende? Não depende dos gestores das empresas. Porque você fala das gestores das empresas, nós estamos falando de uma poeira, um grão no meio no meio Ele do tá deserto. falando de um grão de areia no meio da praia, né? Isso, porque o problema maior tem que vir de cima para baixo, tem que vir do governo federal. Entende? Não é só as empresas. Exatamente. E galera, ó, curte aí, viu? Aciona o sininho, manda a pergunta aí, interage. Antes de Salomão falar, tem uma pergunta também de Aline aí mais em cima. Eu já vou deixar a pergunta aqui, porque Salomão já vai, já fala e já responde também, viu? Não, essas pedradas vêm pra mim, né? Do nada, assim. Do nada, bota na balada uma pergunta, Salomão que se vira. Quer ver? Já que esse grãozinho de areia... anterior eu respondi, nem reclame. Pois é. E esse grãozinho de areia é igual a areia que Jaque tava treinando esses dias, viu? Fazendo crossfit lá na praia. Ela tá achando que eu não vi, não, mas eu vi. Ela tá lá na praia fazendo crossfit que eu vi. Já que a gente conhece. A Aline perguntou aí, ó. Então, qual seria a saída viável, doutor? Como o senhor enxerga uma maneira de permanecer sendo viável e dar mais qualidade de vida para o trabalhador? Essas pedradas têm que vir de Aline. E aí eu falo que a Aline foi minha aluna, né, do exame da ordem. E desde desculpe aquela a palavra, viu? Desculpe o termo. Cobrinha criada sua. E aí, do nada, ela já era assim. Ela manda umas tijoladas, que ela para assim. Beijo, Aline, te amo, amor. A Aline virou uma das minhas fãs, ó, coraçãozinho. Mas, Aline, bora lá. Qual seria, para mim, uma viabilidade? Eu encaro, mais uma vez, eu tô rebatendo, frisando, para não vir nenhum. Não vou falar um palavrão, não no primeiro capítulo. Para não vir ninguém e descontextualizar. Mais uma vez, eu não estou recriminando ou falando que o empregado não merece folgar 2 dias ou 3 dias na semana. É plausível, é bacana. Só que a gente não pode instituir de maneira leviana. O que eu estou falando aqui é isso. E aí, como pegando o gancho de Aline, como é que a gente poderia fazer com que essa PEC entrasse em vigor de maneira plena, tranquila, e não afetasse o campo mercadológico interno do país? É simples. E aí, pegando também o gancho do que a Liran falou, isso daí depende do governo federal. Como assim? Ora, só basta o governo fornecer alguns incentivos fiscais para que o custo geral do empregador diminua, e essa diminuição ou supra essa necessidade ou supra o gasto que ele vai ter com a nova contratação, ou que pelo menos chegue perto para não ter uma alteração nas contas muito grande. E quando eu digo nas contas, é nas contas do empregador,
né, muito grande para que ele não tenha que subir em demasia os seus produtos, o valor dos seus produtos ou dos seus serviços. Isso é, para mim, e aí se a Liran achar uma outra forma, ok, mas para mim, essa é a opção mais viável. É a gente começar a tentar enxugar a máquina, e aí quando eu falo enxugar a máquina, não me venha falar em cortar da educação ou da saúde, antes que alguém aqui no futuro fale, ele falou que vai cortar da saúde, vai cortar da educação. Não estou falando isso. Tem várias formas de enxugar a máquina. Inclusive, se eu falar algumas delas, eu vou ser cancelado por não sei quanto tempo. Por favor, amigo, logo no início não, por favor, mas não é aí. Não quero dar uma de grande, como é que é, locutor, né, de podcast, para ser cancelado. Então, não vou falar... Terminando aqui, a gente vai ter que ter uma reunião. Eu não vou falar de onde a gente tem que cortar, mas a gente pode enxugar sim a máquina, certo? E aí trazer mais receita para a União, o governo federal, e aí ela fazer uma pequena renúncia de receita em prol dos empregadores. Consequentemente, o pessoal emprega mais, vai ter que pagar no futuro imposto de renda, e indiretamente essa receita que renunciou um pouquinho ali, acabou ganhando no quantitativo de pessoas empregadas e na circulação de capitais. Então eu vejo que essa decisão partindo do governo federal, esse auxílio, essa ajuda, viabiliza por completo essa PEC. Aí ganha todo mundo. Ganha o empregado que já está empregado, e aí ele ganha um dia de folga, ganha o empregador, porque ele não vai ter os seus valores de produtos ou serviços acrescidos, e, consequentemente, ele se mantém competitivo dentro do mercado, e ganha também aquela pessoa que estava desempregada, que outrora, que agora vai passar a ser empregada. Então, a gente favorece todo mundo em uma cadeia gigante de situações dentro do país. Eu espero que agora eu tenha conseguido responder sem provocar um cancelamento, né, gente? Esse é meu medo. Mas o pior é que esse tema é um tema um pouco polêmico, porque se a gente for pegar, se eu pegar aqui o gancho do que a Liran falou, da questão que hoje o problema do empregado não é a escala. Se a gente entra aqui em um viés muito mais longo se a gente for falar da questão emocional, gente. Porque hoje a maioria das pessoas tem ansiedade no nosso país. E não é você simplesmente só descansar do seu trabalho que vai te trazer melhoria em tudo. Porque você imagina, você descansa do seu trabalho, mas tudo começa a inflacionar, tudo começa a subir. E você começa a não ter dinheiro do mesmo jeito para pagar suas contas, que hoje realmente está difícil. Então, assim, se a gente for falar em saúde mental, é muito mais complicado, porque rede social tá aí, a gente compara a nossa vida, querendo ou não, toda hora com o povo que publica. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu preciso batalhar tanto, trabalhar tanto para comprar um carro, para comprar não sei o quê. E às vezes tem pessoas que ganham milhões, não querendo desfazer nem nada, mas em um Rios ganham 10 milhões. Então, assim, volta e meia eu ainda brinco, eu falo assim, poxa, passei 5 anos estudando para ganhar pouco, antes tivesse ido para um TikTok da vida. Não, desmerecendo os TikTok. A gente tem que falar isso para não ser cancelado também pela comunidade do TikTok. É complicado. Mas, assim, é um tema muito polêmico, entendeu? Porque se você for olhar para todos os viés, porque, por exemplo, não que pessoas que não estudem não tenham direito de ganhar e chegar e ganhar muito. Todo mundo tem direito de alcançar seus sonhos, ganhar dinheiro, realizar sonhos realmente. Só que é como a Liran falou, não está ligado apenas à sua escala. Está ligado ao quê? Hoje nós temos um índice de assédio moral muito grande dentro das empresas. E pouco é se falado sobre isso. Da onde é que vem o índice de suicídio? Os índices de suicídios nem sempre vêm por causa do trabalho. O burnout está aí, mas
burnout muitas vezes é o quê? O excesso de trabalho? Mas muitas vezes é a pressão colocada em cima do empregado. Como é que a empresa está fazendo para diminuir isso? Então, simplesmente diminuir uma escala e continuar o mesmo caos que é dentro da empresa não vai melhorar a qualidade de vida do trabalhador. E eu trabalhei em lugares, num lugar que a chefe imediata, ela tinha o dom de destruir a pessoa de dentro para fora. E ela fazia isso de forma consciente. Ou seja, ele trabalhava com o dementador do Harry Potter. Digo... Mas Salomão, vou falar do seu negócio. A minha luta diária lá dentro, a minha luta diária era tentar não enlouquecer. Cheguei a falar várias vezes com a minha esposa sobre isso. Que a minha luta era muitas vezes eu repetia para mim mesmo quem eu era. Por quê? Colegas de trabalho era normal. Ô, seu imbecil, você é débil mental, você é doente mental, como mandei você fazer uma coisa, você faz outra. Por acaso você é doido? Então, assim, isso no ambiente de trabalho é muito complicado. É hostil. É muito complicado. E não tem coisa pior do que a pessoa ser diminuída de dentro para fora. Tem um ditado que diz assim, que um reino que perde uma batalha de fora para dentro, ele se reconstitui, ele se recupera. Mas um reino que perde uma batalha de dentro para fora, nunca mais ele se levanta. E você ir trabalhar num lugar onde a pessoa te xinga, te humilha, te pisa, coloca você para baixo, diminui você como pessoa, e você, por ser subordinado, por estar numa subordinação, ou seja ela de trabalho ali, ou seja ela financeira, porque você pensa, poxa, não posso perder esse emprego. É muito complicado, porque você acaba se diminuindo e aceitando aquilo, e chega num ponto que você passa a ser uma pessoa que você não era. Você realmente começa a aceitar que você é burro, que você não sabe trabalhar, que você não tem competência. Entende? E por aí tem pessoas que têm inteligência emocional para poder sair e não se afetar tanto, embora é impossível não se afetar. Mas ela consegue ter uma sobrevida. Já tem pessoas que não conseguem ter inteligência emocional e acaba cometendo suicídio. Entende? E se você for... E eu não vou nem puxar o fio da meada, porque se eu for puxar esse fio da meada, você vai ver que existe muito divórcio que acontece por trás disso. A gente trabalha com vara de família, a gente sabe. Tem muito divórcio que acontece por causa disso, tem muito suicídio que acontece por causa disso. Tem uma outra série de fatores que leva o trabalhador a um colapso mental. Entende? Então, eu acho que tratar do burnout, do assédio moral no ambiente de trabalho, principalmente no ambiente público, aqueles cargos comissionados, que a pessoa sabe que ele entrou hoje, amanhã ele é demitido, sem verba nenhuma, porque cargo comissionado não tem FGTS, não tem verba nenhuma, principalmente esses, que muitas vezes colocam uma pessoa incompetente, sem o mínimo preparo no cargo de chefia, para ficar pisando e humilhando aqueles, muitas vezes, concursados. Entende? Então, eu penso que no ambiente de trabalho, nós temos coisas muito mais importantes, muito mais sérias a serem tratadas do que a escala de trabalho. Pois é. Shirley, minha aluna aí entrou. Um beijo da Prof. Ana, viu? Nos vemos no semestre que vem. Mas, como a Liran estava falando aí, e a gente até já bateu nessa tecla aqui, Salomão também, não é que a gente é contra, gente, a escala 6/1, o fim da escala dela. É porque realmente é uma PEC que você não vê um estudo econômico, um estudo social, de quais são os fatores, quais é realmente os problemas dentro das empresas que hoje está causando o excesso, o cansaço do trabalhador. Então, assim, a gente, quando eu estava estudando sobre esse tema, eu estou lendo agora, ontem eu ainda falei para os meninos que eu estou lendo um livro de Augusto Cury, O Homem Mais Inteligente da História, e em um desses debates,
ele fala que não adianta nada, eles estavam numa reunião da ONU, e ele fala assim, eles tratando sobre o meio ambiente, a questão de poluição, de tudo, e ele fala assim, não adianta nada a gente tratar do meio ambiente, fazer projetos, se a gente não tratar do planeta emocional. E aqui é a mesma coisa. Enquanto a gente não tratar do emocional dos gestores, de ter bons gestores nas empresas, das empresas terem boas chefias, para fazer uma gestão do trabalhador se sentir, entre aspas, em casa para desenvolver o seu trabalho, não adianta reduzir carga horária, como estão querendo fazer. E é como os meninos falaram, a maioria hoje trabalha pela escala 5x2. Por causa, não pode exceder as 44 horas, certo? Hoje a nossa Constituição e a CLT prevê isso. Então, eu acredito assim, que antes de ser aprovada de tudo isso, deveria ter um estudo, até porque nós estamos formando jovens e isso me preocupa quando a gente vem para esse fio da meada, que é os jovens que acham da facilidade ser tudo muito fácil, né? Por favor, jovens, não me bloqueiem, tá? É por causa que vocês entraram numa era que é tudo muito fácil, tá tudo muito na mão. É porque na nossa época a gente precisava pegar enciclopédia, Barça, livro para estudar, né? A gente precisava... Não, na minha mesmo não. Não posso pegar. Você é o novinho, né, amigo? Peguei Barça na minha, não. Não sei nem o que é isso. O que é? A Barça é um livro desse tamanho? Peguei nada? É doido? Esse negócio Pois de Barça, lista telefônica aí, página amarela é contigo, mas comigo mesmo não. Uma coisa, eu sou a novinha aqui do rolê, gente. Vocês ficam aí, Salomão, querendo tirar onda. Galera, mande a pergunta aí de vocês. Qual é a dúvida de vocês, a opinião? Vocês são a favor, contra essa PEC? Meninos, o que é que vocês querem falar mais? Vamos soltar aqui quem é nosso próximo convidado? Não vamos? Não, vamos. Deixa a Lirã soltar, porque se eu fosse soltar tudo que eu quero falar mesmo, já viu. Deixa a Lirã ir por base. Eu me resguardo meu direito de permanecer calado, Salomão. A Lirã tá com medo que eu comece a falar de verdade. E a última vez que eu falei algo causou a guerra da Rússia e da Ucrânia. Eu não posso nem falar. Gente, Salomão é polêmico. Salomão é muito polêmico. Não, mas, galerinha... Um amigo meu, Jonathan, amigo, amicíssimo, me chama de Gregório de Matos. Aí quem gosta de literatura sabe que foi um grande poeta barroco, mas o nome dele era Boca do Inferno. Pô. É pesado. Gregório de Matos. Mas assim, eu gosto realmente de soltar umas pedradazinhas, às vezes, umas polêmicas. Mas eu acho que sobre a PEC é isso. Não tem muito o que ser falado. É uma PEC boa em certos pontos. Agora, para a gente precisar avançar, eu vou falar o Congresso no geral, Câmara de Deputados e Senado, tem que ter um esmero muito grande. É o que eu desejo. Na verdade, toda e qualquer decisão em nosso país, por conta que o país ser composto de vários pensamentos, várias formas, é um país extremamente miscigenado, nós temos que ter um esmero muito grande para tentar favorecer ou todos, o maior número de pessoas possíveis. Então, não é mudando apenas um único artigo na Constituição que a gente vai resolver todos os problemas. Porque se a gente for pensar nisso, vamos mudar aqui que vai resolver isso e aquilo. Errou. Porque não vai. É tapar o sol com a peneira. Exatamente. Alirã, suas considerações, amigo? Eu primeiro fazer carinho na minha cachorrinha aqui, que ela tá se esfregando aqui nas minhas pernas. Quando ela vem pedir carinho, tem que dar, não tem jeito. É isso. Dar carinho pra ela. O ao vivo é isso, é cachorro gritando. Qualquer dia desses, até Maria sobe aqui também, viu? No ao vivo, vocês vão ver que o próximo ao vivo é perigoso até Maria aparecer por aqui, viu, gente? E João também. Eu quero agradecer vocês, a audiência, né? Por estarem aí conosco nesse primeiro episódio. A gente está iniciando, já estamos ajustando, vamos ajustar outras coisas também, para fazer um programa bem diferente, bem legal, que vale a pena você nos ceder a paciência e o seu tempo
né? E obrigado a todos que estão aí conosco desde o começo. A Kátia, a Aline, Ana Paula não, porque Ana Paula é difícil. A Shirley Sena, A a família Stephanie. Santos, a Stephanie Brandão, Família o Santos. Ivo Castel, a Karine Emanuel, o Jonathan Rocha, o Richard Rocha. Gente, obrigado a todos, tá? Muito obrigado mesmo. Brevemente a gente vai estar com vocês no segundo episódio, mas aí nós vamos ter convidados, tá? Vamos trazer a nossa colega advogada que é especialista em direito digital e redes sociais. É uma advogada jovem, tá? Ela tem pouco tempo de advocacia, mas ela deslanchou no Brasil. Hoje já tem cliente no Brasil todo, somente no digital. E eu acho que é uma área, como eu tenho uma formação também de pós-graduação no direito digital, eu acho que é uma área que vale muito a pena quem está entrando no direito agora pensar com carinho. E depois vamos ter a doutora Sônia, que é médica, que vai falar sobre a influência das grandes marcas no período de amamentação. Tá bom, gente? Gente, pois é, hoje nós falamos sobre a PEC, né, que quer dar fim à escala 6x1. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela presença de todos vocês. Próximo episódio, já temos data para gravação. Vamos soltar aqui nosso convidado de honra, uma pessoa que eu amo demais, de paixão, que quem tirou a minha timidez para estar aqui hoje, que é o Rafael Bastos, um advogado também esplêndido. Excelente. De marketing jurídico. A gente vai bater um papo aqui muito bom com o Rafa. Vocês vão aprender muito sobre marketing, não só para advocacia, tá? Mas em geral, a gente vai bater um papinho. Então, assim, muito obrigado. Esperamos que vocês tenham curtido, esperamos que vocês sigam a gente. Então, se inscreve no canal, compartilha, deixa sugestão do que vocês querem ver aqui, tá bom? Um beijo, meninos. Obrigado por toparem isso. Tchau, Fiquem tchau, com pessoal. Deus. Até a próxima.